Estamos a partir de agora falando do setor imobiliário. Estamos falando da Domini. A Domini Incorporadora, que vem com credibilidade, uma história de 11 anos, mais de 300 imóveis aí entregues. Alan, fala um pouquinho desse trabalho de criar o projeto, de montar a equipe, de levantar o empreendimento, de colocar credibilidade, de integrar no prazo o empreendimento. A entrega é fundamental, porque vários estão pagando aluguel às vezes e querem receber. Um sistema de vendas profissional com as imobiliárias, enfim, financiamento de uma Caixa Econômica Federal, vários itens para fazer o produto que o mercado imobiliário realmente está precisando. Pois é, Carlos, a gente está chegando hoje, não com esse empreendimento, mas no próximo nós vamos fechar 500 unidades só financiadas com a Caixa, fora outras que foram feitas por outras vias. Mas sem dúvida é uma parceria enorme, a gente tem muito orgulho de ter parceiros assim que nos apoiam, que alavancam não só a nossa empresa, mas toda a construção civil no modo geral. Você estava falando da dificuldade hoje que vem aumentando de chegarmos nesse dia da entrega, né? O que envolve desde a expectativa do cliente para entregar, por isso a entrega no prazo é extremamente importante para o público que a gente trabalha. O nosso público, classe média baixa ou média, ele tem uma expectativa para entrar no imóvel muito alta, porque ou ele está saindo do aluguel, mas normalmente é o primeiro imóvel dele. Então ele está fazendo planos de casamento, planos de ter filho, então a cobrança em cima de prazo ela é muito grande. Além de prazo, a gente tem alguns entraves que ocorrem durante o processo, tanto de construção, como anteriormente, falando de projeto. Hoje eu diria que as dificuldades maiores seriam ainda um pouco com relação à mão de obra, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade de mão de obra. A mão de obra está disponível, mas não na qualidade que o setor precisa. E aí a gente tem que se responsabilizar um pouco também, porque há poucos movimentos de formação de novos profissionais, né? Outros entraves que a gente vem encontrando também seriam de ordem burocrática, né? Ou burocracia em órgãos públicos, ou um pouco de burocracia às vezes em órgãos financiadores, o que às vezes acabam por o processo todo. Ou até inviabilizar algum empreendimento, né? E, infelizmente, assim, os órgãos públicos hoje têm uma demanda muito maior do que tinha há anos atrás e talvez ainda não tenham um corpo necessário para absorver isso. Então a gente começa a conversar em prazos, às vezes de 6 meses para um documento ou outro. Nesses 6 meses o público já não é o mesmo, a localização que venderia antes também não é a mesma. E aí a empresa fica naquele meio termo de dizer: vamos por aqui, se mudar começa a zero o processo. Então a gente torce muito para que o órgão público consiga se estruturar um pouquinho melhor para atender a demanda. A demanda. E ele ganha com isso? Na prática é ITBI, é emprego, é compra de materiais, é impostos. O poder público ganha quando agiliza o processo. Sim, eu não consigo imaginar ninguém tendo ganho com excesso de burocracia ou tempos exageradamente prolongados, né? Eu acho que existem tempos para fazer as coisas, mas se saíssem dentro de um prazo normal, que nem você falou, todos têm um ganho. Nós temos hoje 5 unidades por andar distribuídas em 9 pavimentos, tá? Sendo que só um apartamento por andar é 2 dormitórios, os outros são de 1 dormitório. Temos opção para uma vaga e alguns apartamentos foram, por ordem de chegada, foram beneficiados também com a possibilidade de comprar a segunda vaga. O que teria o empreendimento? Quando a gente fala num público de classe média, sempre entra a questão custo-benefício no plano de negócio. É um cliente exigente, é um cliente que faz conta, ele quer saber o custo mensal do que ele vai ter. Então a gente procura enxugar um pouquinho a área comum, fornecendo um bom salão de festas, né? Fornecendo áreas de circulações confortáveis, hall de entrada, mas nesse público a gente prefere frear um pouquinho a questão de área condominial com academias, piscina, sauna. No nosso entendimento, esse público ainda busca
um custo mensal reduzido sem perder qualidade. Então, claro, ele vai perder um pouco de conforto, poderia ter uma área comum mais robusta, mas botando na balança, conversando com o cliente, captando a percepção dele, ainda não é o principal nessa fase da vida dele. Talvez no segundo imóvel ele já queira alguma coisa mais encorpada. No primeiro ainda não. E nós viemos com vários empreendimentos depois dessa entrega de hoje, que a Domini vai entregar nesse ano que vem, enfim. A ideia, segundo o nosso planejamento estratégico, é fazermos 2 lançamentos por ano e 2 entregas por ano, um ciclo operacional de 24 meses. Então a gente sempre vai ter, nos próximos 5 anos, de 4 a 5 obras em andamento simultâneas. A gente não quer crescer muito além disso, não por causa da demanda, mas e sim por essas questões que nós estamos falando, de ter um cuidado maior com a questão da execução, da mão de obra. A gente gosta de estar junto nesses momentos, de atender o cliente, né? É um perfil da empresa estar muito em contato tanto com a mão de obra, com os fornecedores e com o cliente. E a gente entende que começa a subir muito o número de obras, esse contato se perde. E aí foge um pouco da nossa característica, né? Vamos falar muito sobre isso, mas o Alan aqui da Domini tem o prazer de entregar a obra no prazo, com qualidade. É o cliente falando bem do produto que está adquirindo. Esse é o melhor exemplo para o empresário que está construindo da imagem do seu negócio, dos seus produtos. E o Alan traz isso. É a Domini incorporadora, realmente, em 11 anos, mostrando a QV. É tecnologia, é respeito ao cliente, entrega no prazo, obra com acabamento, com tecnologia agregada e grandes parceiros no mercado. Com gente de qualidade se faz um setor imobiliário realmente mais qualificado.